Olá, sou Daisy, tenho 36 anos e tenho uma história bastante complicada para compartilhar. Era para ser uma ocasião alegre, uma celebração familiar pelo nosso aniversário de casamento. Meu marido, Paulo, e eu decidimos convidar alguns familiares e planejamos uma pequena escapada para nós. Passaríamos o dia em um spa enquanto nossos amigos e familiares preparavam nossa casa para a celebração. Parecia uma ideia perfeita, mas minha sogra, Leia, tinha outros planos. Apesar dos meus maiores esforços para manter uma relação positiva, Leia e eu nunca nos demos bem. Seus constantes insultos e menosprezos tornaram nossas interações uma luta contínua. No nosso aniversário, após um dia relaxante no spa, Paulo e eu voltamos para casa esperando uma celebração pacífica. Estava preocupada com a possibilidade de algum drama por parte de Leia, mas esperava que hoje fosse diferente. Eu estava errada. Ao entrar em nossa casa, a atmosfera estava longe de ser acolhedora. Em vez do clima que esperávamos, a sala estava cheia de olhares frios e desconfortáveis, a maioria direcionada a mim. O olhar mais duro vinha de Leia. Tentando quebrar o gelo, eu disse: "Oi a todos, vamos começar essa festa." Leia, está tudo bem? Você parece estranha hoje. Há algo errado? Não vamos celebrar nosso aniversário? Leia respondeu com dureza. A Daisy, eu gostaria de poder te parabenizar, mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Confusa, perguntei por quê. Leia acusou. Porque você é uma ladra. Fiquei surpresa. Do que você está falando? Esta é minha casa, de Paulo e minha. Por que está fazendo essas acusações? Leia continuou. Ela te tirou tudo, meu filho. Primeiro, criou um conflito entre você e eu, e agora está tentando reivindicar esta casa. Fiquei perplexa. O que você está dizendo? Aqui é onde eu vivo com Paulo. Por que está fazendo uma declaração tão terrível? Eu esperava uma celebração calorosa, mas vejo que estava enganada. Sua negatividade claramente arruinou tudo. As acusações de Leia aumentaram. Pare de ser tão egoísta, Daisy. Você não tem o direito de estar chateada. Eu sou quem tem razões para estar frustrada. Sogra, não tenho certeza do que está acontecendo, mas podemos falar sobre isso em particular. Leia ignorou meu pedido. Não é necessário, eu já compartilhei tudo com os convidados aqui. Eles concordam comigo e acreditam que esta casa é legitimamente minha, como Paulo prometeu. Vou esclarecer as coisas, Daisy. Não há nada a esclarecer, esta casa é legitimamente minha, e como dona, tenho autoridade para tomar decisões. Daisy, você não é mais bem-vinda aqui. O que isso significa? Perguntei, tentando entender a gravidade do ultimato de Leia. Você tem 3 opções, disse Leia com um olhar frio. Pode sair desta casa agora mesmo, seguir com o divórcio ou me devolver meu filho. A escolha é sua. Como ela podia ser tão cruel? Olhei para Paulo, esperando algum esclarecimento, mas ele parecia tão confuso quanto eu. Mãe, quero salvar este dia, interveio Paulo. Se supõe que deve ser uma celebração alegre. Não quero que suas ações estraguem isso. Temos fotógrafos e fornecedores aqui por um tempo limitado. Vamos nos acalmar, aproveitar o momento, e talvez depois de tirar algumas fotos bonitas e comer bem, possamos discutir isso com mais calma. Apesar da crescente tensão e da possibilidade muito real de uma confrontação dramática, senti-me aliviada por Paulo tentar desescalar a situação. Ele tinha razão. Os profissionais que contratamos eram caros, e não podíamos permitir atrasos, especialmente com as interrupções de Leia. Saímos para aproveitar o belo cenário, decorado nas cores do nosso casamento, esperando capturar alguns momentos felizes. Mas, mesmo enquanto brincávamos e compartilhávamos refeições, os olhares de desdém de Leia pareciam projetar uma sombra sobre as festividades. À medida que a noite avançava, o verdadeiro temperamento de Leia apareceu, olhares frios e comentários grosseiros. Sua habitual indiferença havia se transformado em uma hostilidade aberta.
Apesar da minha confusão e dor, segui o conselho de Paulo e tentei aproveitar ao máximo a situação. Nossos amigos e familiares começaram a relaxar e se divertir, mas Leia continuava desinteressada. Quando finalmente a celebração terminou e a equipe começou a arrumar tudo, ficou claro que o drama anterior havia encurtado o evento. Paulo e eu trabalhamos arduamente para salvar o que podíamos da noite, e apesar de tudo, consegui passar um tempo relativamente agradável, mas o problema subjacente com Leia precisava ser enfrentado. Decidi confrontá-la diretamente. Leia, eu fiz um esforço para me conectar com você. Te convidei, tentei passar tempo juntos, mas parece que você está me afastando. O que eu fiz para merecer essa hostilidade? Você está perdendo ponto. Daisy respondeu Leia friamente. Deixe-me ser clara, meu filho comprou esta casa para mim, não para você. Nunca foi para você fazer parte da nossa família. Suas palavras doeram, e uma enxurrada de lembranças de todas as vezes que sua atitude hostil nos afetou inundou minha mente. Seus comentários sarcásticos e desdenhosos sempre deixaram claro que ela me via como uma intrusa. Agora, Leia estava reivindicando a propriedade da casa e se comportando como se tivesse o direito de decidir quem pertencia à vida do filho, mas havia um elemento-chave faltando em suas reclamações. Paulo. Olhei para ele, que estava em uma conversa profunda com os familiares, provavelmente tentando lidar com as consequências dos eventos do dia. Finalmente, ele se juntou a nós, o que resultou em uma troca tensa. Mãe, precisamos falar sobre o que aconteceu hoje. Isso foi inaceitável, disse Paulo. Do que você está falando? Você me disse claramente que esta casa me pertencia, respondeu Leia. Eu não me lembro de ter dito isso. Você tinha bebido um pouco demais naquela noite, mas deveria se lembrar que mencionei que a casa era nossa, minha e de Daisy, e que não é só sua. Mãe, por que eu diria isso? Esta casa não é sua. Bem, talvez porque você se importe comigo, respondeu Leia. Claro que me importo, mãe, mas a maneira como você agiu hoje, no nosso aniversário, não foi certa. Não podemos discutir sobre isso. Você realmente acha que tem algo a dizer sobre minha propriedade? Eu poderia chamar as autoridades e te fazer sair daqui por invasão. É uma escolha, ou você sai, ou nos divorciamos, respondeu Leia com frieza. Paulo, você não é inocente nisso. Não sei o que aconteceu com sua mãe, mas está claro que você teve um papel importante em fazer ela se sentir tão no direito assim. O pior é que você ficou em silêncio enquanto eu suportava esse maltrato, sem tomar nenhuma medida. O que você sugere? Que eu corte os laços com ela. Que eu peça uma ordem de restrição. Você acha que é fácil simplesmente se livrar de mim? Acha que Paulo trairia a própria mãe assim? Você deve estar fora de si. Vai e arrume suas coisas, ela sugeriu. Respondi, com a paciência esgotada. Enfurecida, me afastei, frustrada com a forma como minha vida estava desmoronando, com uma sogra difícil e um marido aparentemente alheio. Talvez isso fosse uma bênção disfarçada. Eu precisava me libertar de uma vez por todas. Enquanto caminhava pela casa, o peso de anos de maltrato me atingiu com força. Eu havia colocado meu coração e alma nesse casamento, tentando construir uma base de amor e união. E agora Leia me apresentava esse ultimato absurdo, considerando que o divórcio seria agonizante, especialmente quando simplesmente sair de sua casa parecia a opção mais fácil. Eu estava farta do caos e precisava partir para salvar o que restava da minha paz. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu arrumava minhas coisas. A noite prometia ser longa e emocional, mas eu estava decidida a terminar rápido e evitar a presença de Leia. Enquanto me dirigia ao escritório, reuni meus documentos, livros e arquivos. Foi então que encontrei a escritura da casa. Fiquei surpresa, me perguntando por que havia sido deixada tão descuidadamente, mas me senti aliviada por tê-la encontrado. Ao examinar os documentos, percebi algo crucial e parei de empacotar. Isso era importante demais para ignorar. Lá fora, encontrei Paulo e Leia ainda em uma discussão acalorada. Não sei do que você está falando, mãe. Eu nunca transferi a propriedade desta casa para você, insistia Paulo. Então por que os papéis dizem o contrário? Retrucou Leia. Que papéis? Perguntou Paulo, confuso. Vi Leia buscando freneticamente em sua bolsa, sem conseguir encontrar o que procurava.
Você está procurando por esses? Perguntei, mostrando os documentos. O rosto de Leia se contorceu em uma careta, mas eu me mantive firme. Já não era mais a pessoa complacente de antes, era hora de afirmar meu direito. Após examinar os documentos minuciosamente, ficou claro que não havia qualquer menção de que Leia fosse proprietária da casa. Os papéis mostravam apenas os nomes de Paulo e o meu. Isso não pode estar certo, protestou Leia. Paulo me assegurou. O que ela te disse claramente está errado. Eu tenho os documentos autênticos aqui. Vá em frente, leia-os e aceite a realidade. Leia agarrou os papéis das minhas mãos bruscamente, examinando-os com crescente frustração. Não havia menção de seu nome em lugar algum. De repente, ela ficou pálida e os outros convidados assistiram, surpresos, enquanto seu rosto se transformava e ela desmaiava, caindo ao chão com um som seco. A sala se encheu de murmúrios enquanto Paulo rapidamente a levava para dentro. Fizemos o melhor para refrescá-la e esperávamos que ela recobrasse a consciência logo. Depois de cerca de 5 minutos, ela voltou a si, confusa sobre o que havia acontecido. Ela me acusou de lhe causar angústia, mas esclarecemos a verdade por trás de suas alegações. Quando Paulo voltou com um copo d'água, ele pediu a Leia que falasse sobre tudo o que sabia. A história remontava a uma festa de Natal, alguns meses antes, quando Paulo, embriagado, havia feito promessas grandiosas à sua mãe. À medida que surgiam os detalhes, ficou evidente que as promessas de Paulo estavam exageradas. Leia o acusou de prometer viagens e até mesmo a casa em que estávamos inicialmente. Paulo estava confuso, mas depois começou a se lembrar da noite, admitindo que havia feito promessas, mas esclarecendo que os detalhes eram diferentes. Ele reconheceu ter mencionado presentes, mas insistiu que a casa não fazia parte de suas promessas embriagadas. Ficamos para revisar os eventos daquela noite caótica. Eu não conseguia me lembrar de tudo com clareza, mas disse: "Deixe-me refrescar sua memória." Corri para cima para pegar as gravações das câmeras de segurança daquela festa e as trouxe para que Paulo as revisasse. As imagens mostravam Paulo visivelmente intoxicado fazendo promessas extravagantes a Leia, incluindo a casa. Quando Leia perguntou se ele se referia à casa atual, ele disse: "Não está casa." Ela insistiu nesta, expressando sua preocupação sobre onde Paulo e eu moraríamos. Paulo sugeriu outra casa, mas Leia estava decidida por esta. Ela exigiu que transferisse a casa para seu nome, ao que Paulo relutantemente concordou. Leia, que havia estado vendo as imagens no iPad, de repente parecia uma criança pega no flagra. Exigimos uma explicação. Gaguejando, Leia admitiu que soubera do plano o tempo todo. Para nossa surpresa, ela desmaiou durante a revelação. Perguntamos por que havia fingido surpresa se sabia do plano. Paulo a acusou de ter encenado desmaio para obter simpatia e atenção. Ele expressou incredulidade de que ela tivesse permitido que a situação escalasse até esse ponto, criticando seu testamento. Tanto Leia quanto Paulo ficaram perplexos com sua decisão drástica. Em uma reviravolta surpreendente, Paulo expulsou sua mãe de casa, deixando-a desconcertada por sua nova assertividade. Essa mudança de sua habitual submissão foi surpreendente, impulsionada pela raiva. Paulo se defendeu pedindo que Leia também fosse embora e eliminou ambos. Em seguida, Paulo procurou assessoria jurídica para garantir que sua decisão estivesse em vigor. Foi um passo importante para proteger nosso futuro e assegurar a justiça. Com o tempo, o desespero de Leia tornou-se evidente. Ela continuou a enviar mensagens para Paulo, mas ele se manteve firme em sua escolha, desconsiderando seus esforços para controlá-lo. Ele prometeu me proteger de qualquer manipulação ou ação prejudicial futura. Enquanto isso, aproveitei a paz recém-encontrada em nosso lar. A presença constante de Leia, seus comentários insistentes e suas tentativas de sabotar nossa felicidade já não estavam mais lá. Nossa casa se transformou em um santuário, simbolizando nossa vitória sobre seu engano. Leia enfrentou as consequências de suas mentiras, e a casa que uma vez esteve sob seu controle agora se erguia como um testemunho de sua desonestidade. A justiça prevaleceu, e a confiança mal colocada de Leia se quebrou. Paulo e eu seguimos em frente, comprometidos a construir um futuro baseado na verdade, na comunicação aberta, na empatia, no amor e na confiança.
Nossa relação se fortaleceu à medida que enfrentávamos e superávamos os desafios que Leia havia criado. Suas tentativas de reconciliação foram recebidas com um silêncio inabalável por parte de Paulo, que permaneceu firme em seu compromisso de me proteger, assegurando que pudéssemos progredir sem a influência persistente de suas manipulações. Nosso lar se tornou um refúgio acolhedor, preservando as memórias do nosso amor e resiliência. Leia desapareceu em segundo plano enquanto abraçávamos nossa vida juntos. A determinação de Paulo em me proteger permaneceu inabalável, sendo um pilar de força contra qualquer ameaça potencial de Leia. Ele deixou claro para ela, e para qualquer pessoa que duvidasse de nossa união, que éramos uma equipe poderosa. Com o tempo, as tentativas de reconciliação de Leia desapareceram, reconhecendo a ruptura permanente que sua desonestidade havia causado. As consequências de suas ações tiveram um impacto duradouro em sua própria vida, enquanto nosso lar florescia com afeto e alegria. As feridas infligidas pelas palavras de Leia começaram a cicatrizar, dando lugar a um ambiente de compreensão e apoio. O compromisso inabalável de Paulo com o nosso bem-estar era evidente em cada gesto e palavra. Juntos, preservamos nosso santuário, um espaço onde pudemos prosperar e evoluir, protegidos da negatividade do passado. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.